Olha só, depois que o caótico reinado de Acabe termina, o reino de Israel fica por um fio. É um momento de crise nacional, sabe? O poder está em jogo, as lealdades são postas à prova. E aí fica a pergunta: o que acontece quando o orgulho de um rei bate de frente com o poder divino? É exatamente nessa história de dois legados que a gente vai mergulhar hoje. E essa citação ela acerta em cheio. Porque se a gente parar para pensar, a dinâmica dessa narrativa antiga é incrivelmente atual. Pensa só nos líderes de hoje, que, diante de uma crise, simplesmente ignoram conselhos sábios e vão buscar respostas em fontes, digamos, duvidosas ou em ideologias perigosas. As escolhas feitas sob pressão acabam revelando o caráter de um jeito que poucas outras coisas conseguem. E isso vale tanto para hoje quanto para aquela época. E agora, vamos conhecer um rei cuja queda foi assim, tão rápida quanto dramática. Nossa primeira história foca no rei Acasias, filho de Acabe, que de repente se vê numa crise que ameaça não só o seu reinado, mas a própria vida. O cenário já era explosivo. Moabe, que era um estado vassalo e pagava tributos a Israel, se rebela. E isso não é uma revolta qualquer não, é um golpe gigantesco no prestígio e na economia do reino. E bem no meio dessa confusão toda, dessa instabilidade, o rei sofre um acidente meio bizarro e fica de cama. E é nesse momento de vulnerabilidade que Acasias toma a decisão que vai selar o seu destino. Ele procura orientação, só que não com o Deus da sua nação. E a quem ele recorre? A Baal-Zebub. Para a gente entender a gravidade disso, é preciso lembrar que o conflito contra a idolatria era uma questão central em Israel. Os profetas viviam alertando sobre os deuses estrangeiros. Então, ao enviar uma delegação oficial ao deus de uma cidade inimiga, dos filisteus, Acasias não estava só sendo curioso. Ele estava, na verdade, cometendo um ato de traição política e espiritual, um desprezo público pelo Deus de Israel. Só que essa afronta não passa despercebida. O profeta Elias, que era tipo a consciência de Israel, intercepta os mensageiros. Naquela cultura, os profetas eram vistos como a voz direta de Deus. As palavras deles não eram meras opiniões, tinham o poder de moldar a realidade. A pergunta de Elias é uma facada retórica. Ué, por acaso não tem mais Deus em Israel, que vocês precisam procurar em outro lugar? E o que vem depois não é uma previsão, é um decreto. Quando os mensageiros voltam com essa mensagem sombria, o rei quer saber quem foi o ousado que falou aquilo. A descrição é simples, mas inconfundível. E nesse momento, um arrepio deve ter passado pela espinha do rei porque ele sabia exatamente de quem se tratava. O mesmo profeta que infernizou a vida do pai dele, Acabe, agora tinha acabado de decretar sua própria sentença de morte. E então, como um rei, confrontado com a própria mortalidade, responde a um decreto divino? Com humildade? Arrependimento? Ou com orgulho e desafio? Bom, Acasias escolhe o segundo caminho e decide usar a força do seu exército para tentar silenciar a verdade. Ele manda um capitão e 50 homens para prender Elias. O capitão, cheio daquela autoridade emprestada do rei, chega e ordena de forma arrogante: homem de Deus, o rei manda, desça. E aí, num piscar de olhos, num flash de fúria divina, fogo cai dos céus e consome o capitão e seus homens. Uma demonstração assim aterrorizante de onde está a verdadeira autoridade. A gente podia imaginar que depois de ver um poder desses o rei ia reconsiderar, né? Mas não. Cego pelo orgulho, ele dobra a aposta na sua loucura. Manda um segundo grupo com a mesma ordem arrogante e, como era de se esperar, o mesmo destino em chamas. A teimosia do rei é uma coisa espantosa. E aí, inacreditavelmente, um terceiro grupo é enviado. Só que dessa vez, o resultado é completamente diferente. Eles sobrevivem. O que é que mudou? A resposta, como a gente vai ver, não está no poder do rei, mas sim no coração de um soldado humilde. A diferença é gritante. Os dois primeiros capitães chegam dando ordens, agindo como se a autoridade do rei terreno fosse absoluta. O terceiro capitão, por outro lado, ele entende a dinâmica do poder que está em jogo ali. Ele sobe, se ajoelha e implora pela própria vida. Ajoelhar-se era um ato de submissão profunda. Ele não estava só sendo educado, ele estava reconhecendo que a autoridade do profeta vinha de uma fonte muito mais alta que o palácio. E essa humildade salvou a vida dele e a dos seus homens. Com a vida poupada, Elias desce com o capitão e confronta o rei pessoalmente, repetindo a profecia cara a cara. E assim, o reinado do rei Acasias termina. Não com glória, mas numa cama, servindo de alerta sobre um líder cujo orgulho e desafio o levaram não à grandeza, mas à ruína. De um rei que deixou um legado de insensatez, a gente agora se volta para um profeta que passou adiante um manto de fé.
Deixamos a corte e o conflito para trás para testemunhar uma das mais belas histórias de sucessão e lealdade, a jornada final de Elias e seu protegido Eliseu. Elias sabe que o tempo dele na terra acabou. Na sua jornada final, ele tenta por 3 vezes deixar Eliseu para trás, talvez para poupá-lo da dor da despedida. Mas o coração de Eliseu está ligado ao seu mestre, ele não se deixa dissuadir. Essa lealdade feroz leva os dois até as margens do rio Jordão, onde Elias realiza um último milagre, abrindo as águas com seu manto, um eco da história do Êxodo. Do outro lado do rio, Elias faz uma última oferta a seu discípulo e o pedido de Eliseu parece incrivelmente audacioso, uma porção dobrada do espírito de seu mestre. O que será que isso queria dizer? Ele estava pedindo o dobro do poder, o dobro do prestígio? E aqui está o ponto crucial. Na lei da época, o filho mais velho recebia uma porção dobrada da herança para poder cuidar do resto da família. Então veja bem, não era um pedido de poder, mas sim um apelo humilde para ser considerado o herdeiro legítimo, aquele que continuaria o trabalho sagrado de seu mestre. Era um pedido de responsabilidade, não de superioridade. O pedido é concedido sobre uma condição. E então, num clarão de glória celestial, uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, desce dos céus. Ela separa os 2 profetas e Elias é levado embora num redemoinho. Um final espetacular e milagroso para um dos ministérios mais impactantes da história. Então o que a gente pode aprender com esses 2 legados tão diferentes? O que eles nos dizem sobre a natureza do poder, da fé e das escolhas que moldam a nossa vida? Vamos conectar os pontos. Essa tabela resume tudo perfeitamente. Cada personagem colheu exatamente o que plantou. O orgulho e a infidelidade de Acasias o levaram à ruína. A humildade e respeito do capitão salvaram sua vida. E a lealdade e a fé de Eliseu o colocaram na posição de herdar um propósito maior. A escolha, então, parece clara. O caminho do orgulho, que leva ao fim, ou o caminho da humildade, que leva à vida e ao legado. E isso nos traz de volta ao começo. A história de Acasias nos força a olhar para dentro. Quando a vida nos derruba, quando enfrentamos crises pessoais, de saúde, carreira ou liderança, qual é o nosso primeiro instinto? Para onde corremos em busca de respostas? Os legados que deixamos para trás, no fim das contas, não são definidos pelo poder ou prestígio, mas sim pelas escolhas que fazemos nos momentos de maior pressão.